Eva no exílio. A restauração da feminilidade, de Rebecca Merkley. Editora Trinitas. Capítulo 13. Sujeitar na prática. Então fomos feitas para trabalhar. Trabalhar muito. Penso que a primeira e mais fácil pergunta a nos fazermos é se estamos realmente fazendo isso. Nossos dias são desafiadores, difíceis, cansativos? Deveriam ser, se estivermos vivendo em obediência, mas há muitas maneiras de ocupar-se e cansar-se sem realmente trabalhar. Há mulheres cujos dias envolvem muito compromissos e muitas andanças para lá e para cá, mas quando se olha para os detalhes de sua agenda agitada, vê-se que estão correndo para a academia, depois fazendo compras no shopping, depois correndo para fazer as unhas no salão, depois tomando café com as amigas, depois saindo para jantar com o namorado e nas pausas postando muito no Instagram. Muitas tarefas, não muito trabalho. Este é o tipo de mulher cuja maior aspiração é ser decorativa e ornamental, uma versão do ideal vitoriano ou da década de 50, repaginado para o século XXI. Uma mulher é incapaz de algo importante ou difícil. Sua principal tarefa é manter uma boa aparência. Mulheres individuais podem manter esse estilo de vida, mas como vimos, as mulheres enquanto grupo não conseguem lidar com isso. Mais cedo ou mais tarde, tudo explode. Como cristãos, devemos perceber que uma mulher que diligentemente dedica seus dias a nada além da busca de sua própria beleza e prazer é uma mulher perseguindo o vento. Não há ganho ali, não há realização, não há recompensa. Há outras mulheres que tecnicamente cumprem com atividades, mas também não estão trabalhando muito realmente. Talvez sejam mães em casa e seu dia seja gasto no Facebook, de moletom, colocando algumas coisas na máquina de lavar louça, cozinhando jantar na panela elétrica, indo ao parque conversando com as amigas por algumas horas, ficando em casa para a hora da soneca e mais Facebook, dobrando algumas roupas, fim da história. Atividades foram cumpridas sim, mas não exatamente um trabalho desafiador, difícil e gratificante. Vivemos em uma época incrivelmente privilegiada, em que não precisamos nos matar de trabalhar para sobreviver. Isso significa que é muito fácil decidir simplesmente deixar a vida nos levar. Se não tivermos de correr para sobreviver, então por que correr? Por que não desacelerar e fazer o mínimo? Por que não viver a vida exclusivamente em ponto morto, ou no máximo em primeira marcha? Mas a quem muito é dado, muito é exigido. Pense novamente na parábola dos talentos de Cristo. O mestre deu a um servo 5 talentos, a outro 2 talentos, e o terceiro servo recebeu 1 talento. Então o mestre foi embora, e os 2 primeiros servos pegaram o dinheiro e investiram-no. Aquele com 5 talentos obteve um retorno de 5 talentos. Aquele com 2 talentos obteve um retorno de 2. Mas o servo com apenas 1 talento enterrou-o no chão para guardá-lo e devolvê-lo ao mestre quando ele retornasse. Quando o mestre regressou, os servos apresentaram o dinheiro que haviam recebido a fim de devolvê-lo. Os 2 primeiros servos foram recompensados com mais. E o servo que enterrou seu talento foi castigado e seu único talento foi retirado e entregue a um dos servos fiéis. Nós, mulheres do século XXI, fomos materialmente abençoadas muito além dos nossos sonhos mais loucos, muito além dos sonhos mais loucos da maioria das mulheres ao longo de toda a história. Somos aquelas que receberam mais talentos, e Deus nos abençoou para que possamos ter ganho com eles. Se enterrarmos os talentos e simplesmente deixarmos a vida nos levar, sabemos o que Deus nos dirá no fim do dia. Serva má e negligente. Precisamos olhar ao redor para o que Deus nos deu e então descobrir como ter ganho com isso. Se fizermos isso, poderemos aguardar muito bem, serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, por que deveríamos correr quando não precisamos? Porque foi para isso que Deus nos fez. Como Eric Liddell diz tão eloquentemente em Carruagens de Fogo, Deus me fez veloz, e quando eu corro, eu sinto o seu prazer. A próxima pergunta a ser feita, além de se estamos de fato correndo, é para onde devemos estar direcionadas. Em qual direção você está correndo é um detalhe tão importante quanto o fato de que você precisa estar correndo. E esse é um dos pontos em que o feminismo nos desorientou.
Habituamo-nos a pensar que não há espaço para correr em casa. Se quisermos nos envolver em algo significativo, precisa ser lá fora, no mundo. Fracassadas ficam em casa. Mulheres que querem fazer algo com suas vidas entram no mercado de trabalho. Mas o que a Bíblia nos diz sobre a direção? Para a qual as mulheres devem estar direcionadas? Como vimos, Tito 2 nos diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as jovens a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. A orientação, a direção para a qual as mulheres devem estar apontadas é muito clara. Devemos estar apontadas para o nosso povo, para nossos próprios maridos, filhos e lares. Mas nossos ouvidos modernos ouvem isso e instintivamente vemos uma contradição entre a ideia de correr ou lançar-nos para alguma coisa e a ideia de que precisamos estar apontadas para dentro. Focar em nossas famílias não significa que Deus nos exilou em um mundo sem escopo, onde o que de mais importante pelo que podemos esperar é a ida ao supermercado? Eu diria que isso é um fracasso profundo da imaginação. Quando Deus diz, aqui, quero que você trabalhe aqui, e nos entrega uma casa e uma família, é uma falta de compreensão ultrajante e vergonhosa pensar que ele basicamente acabou de nos acorrentar com uma coleira bem curta ao sofá marrom de microfibra. Quando trazemos à mente a visão pouco inspiradora de paredes bege com textura de casca laranja, caixas organizadoras, cheetos e panelas elétricas e pensamos que é isso que estamos condenadas, então isso é culpa nossa. Você já reparou como os anúncios comerciais da madrugada são terrível e hilariamente super dramatizados? Talvez estejam anunciando uma coisinha de plástico para fazer ovos no micro-ondas. O que eles fazem é dar um visual de como nossas vidas costumavam ser antes de serem transformadas pela coisinha de plástico. Uma mulher entra na cozinha e pensa no quanto gostaria de fazer um ovo. Como ela deve proceder? Então, se não vasculhar um armário e esvaziá-lo completamente enquanto procura por uma panela, ela cambaleia pela cozinha, carregando em uma braçada seus utensílios de cozinha. Tropeça, cata cavaco, deixa cair as panelas, quebra o dedo do pé, passa o braço por cima do balcão enquanto cai, quebrando todos os melhores pratos e termina de muletas. E tudo porque ela não tinha aquela coisinha de plástico à mão. Oh, como nossa qualidade de vida aumentará se simplesmente comprarmos este utensílio para cozinhar ovos. Não haverá mais dedos quebrados. Obviamente, o comercial não está muito preocupado com a precisão de seu retrato da vida sem utensílios de plástico para cozinhar ovos. O mesmo acontece quando temos uma visão tão cinzenta e terrivelmente entediante da vida em casa. Estamos pegando uma caricatura, absolutizando-a e então utilizando-a como uma refutação de tudo isso. Meu marido é treinador de lacrosse em uma escola há vários anos e recorrentemente acontece uma situação quando ele tenta ensinar a um garoto a forma certa de jogar. Digamos que um dos jogadores tem uma forma de arremesso ruim que precisa ser corrigida. Se o menino não estiver a fim de corrigi-la, normalmente segura o taco exatamente do jeito que o treinador mandou, mas faz um arremesso dramático em câmera lenta, demonstrando que quando ele o segura desse jeito, do jeito do treinador, a bola vai direto para o chão e que aquilo é estúpido. É uma super dramatização da situação para tentar mostrar que fazê-lo da maneira certa não funciona. E foi isso que nossa cultura fez com o estereótipo de pessoa, de esposa e mãe em casa. Nada de interessante acontece com uma mãe em casa, a menos que você conte com a autoestima dando dribles nela e se afastando à medida em que ela passa os dias cercada de feiura, bagunça e tédio, do tipo mais excruciante. Mas se dermos passos de fé, se submetermos-nos aos mandamentos de Deus e confiarmos no que sabemos sobre Ele, descobriremos que o céu realmente é o limite quando se trata do tipo de coisa que podemos alcançar. Quando pensamos em cuidar de um lar, precisamos realmente pensar grande. Pensar além de um tapete aspirado. Pensar além de panelas, por favor. Pensar além de um ideal de meados do século em que tudo é superficialmente perfeito e está em seu devido lugar. Como podemos pegar o que Deus nos deu e investir, dando-lhe um retorno sobre aquilo com o que nos abençoou? A primeira coisa que precisamos fazer é parar de tentar descobrir como fazer nosso trabalho levar menos tempo, para que possamos ter mais tempo para relaxar.
Na verdade, deveríamos estar perguntando como podemos usar todo o tempo que economizamos para construir algo. A tecnologia a qual temos acesso faz com que seja incrivelmente fácil gastarmos pouquíssimo tempo no básico para viver e então passarmos o resto de nossos dias relaxando enquanto o mundo. Mas e se, em vez de nos contentarmos com o mínimo necessário, tentássemos buscar a excelência? E se, em vez de procurarmos todas as formas possíveis de encontrar atalhos, procurássemos todas as formas possíveis de nos tornarmos melhores em nossas tarefas? Agora, minha tese aqui é de que existe um escopo verdadeiramente ilimitado para que possamos ter excelência nessa área de cuidados com o lar. E, novamente, hesito em dar exemplos concretos para que não pareça que estou dizendo que existem apenas 3 maneiras de fazer isso ou algo assim. Sinceramente, acredito que o campo está amplamente aberto diante de nós. E se nós, mulheres, decidíssemos aplicar nossa criatividade e imaginação a essa questão, teríamos resultados surpreendentes. Mas deixe-me apenas lançar algumas ideias, visando tentar tornar isso mais prático. Quais são as áreas em que uma mulher em casa gasta tempo? Uma área óbvia é a da alimentação. Todo mundo tem fome, e geralmente é trabalho da mãe resolver esse problema. Existem 2 maneiras de fazer isso. A primeira é sentir raiva de todo mundo por ter fome novamente. Que chatice! Então, você os alimenta de forma que o problema seja resolvido com o mínimo possível de interrupção a você. Talvez isso signifique vasculhar a internet em busca de receitas incrivelmente fáceis que não exigem nada além de um abridor de latas. Ou comprar pratos feitos que cada um possa esquentar para si. Por favor, note que não estou criticando a comida aqui, mas a atitude. Pratos feitos podem ser usados como uma bênção maravilhosa. E não estou tentando difamá-los e nem quem faz uso deles. Mas estou dizendo que uma atitude desleixada, preguiçosa e sem empenho não está glorificando a Deus, e não é uma forma alegre ou gratificante de viver a vida. A segunda forma de lidar com o problema de alimentar a todos é dizer para si mesmo: essa é uma tarefa que tenho que realizar todos os dias. É melhor eu descobrir como me tornar boa nisso. Então você começa a pensar sobre a significância dessa tarefa. Começa a fazer perguntas como: por que Deus nos fez ter fome e ter essa necessidade de comer todos os dias? O que Ele quer que aprendamos? Como posso usar isso para ensinar meus filhos sobre a bondade de Deus, sua generosidade, sua graça, sua grandiosa amabilidade e usar isso para dar uma forma visível à graça e passá-la para meu marido, meus filhos e meus convidados? Como posso pegar essa tarefa necessária e usá-la para abençoar todos em minha casa? Talvez você pegue alguns livros do Padre Capon e comece a pensar na incrível beleza e significado dos alimentos e sobre a tarefa de alimentar pessoas. E então decide tentar explorar o mundo vasto de gostos e sabores que Deus colocou ao nosso redor. Decide aprender sobre todas as técnicas tradicionais de culinária que as mulheres têm usado há séculos. Decide fazer uso do número absurdo de recursos que nos cercam para realmente tentar dominar essa tarefa, que você precisa fazer todos os dias de qualquer maneira. Você fica curiosa. Você não quer mais parar de aprender. Você começa a descobrir as diferenças que distintos tipos de utensílios de cozinha fazem ao produto finalizado e desenvolve fortes opiniões sobre ferro fundido e cobre. Você decide dominar a arte de fazer soufflé ou panqueca. Decide triunfar sobre a montanha da panificação. Inicia inúmeras sequências de carnes assadas para descobrir qual sua família prefere. Começa a ler sobre vegetais estranhos que não são encontrados no supermercado e decide cultivá-los por si mesma e descobrir mais sobre eles. Basicamente, você decide usar a tarefa que foi colocada à sua frente como maneira de aprender mais sobre Deus e esse mundo exuberante em que Ele nos colocou. Um mundo com coisas que surgem do chão, horas. Coisas com cor, sabor e cheiro. Já parou e pensou sobre como é impressionante o tipo de mundo em que vivemos? Posso sair pela porta de casa, colocar 2 sementes na terra. Na terra? E uma delas se transformará magicamente em uma pimenteira que produzirá frutos vermelhos brilhantes que farão sua língua arder. E a outra semente poderá nos dar magicamente uma abóbora gigante de cor laranja, brilhante. De onde foi que aquelas sementes conseguiram aquela cor incrível? Onde elas encontraram aquele gosto surpreendente? Como uma semente pode produzir uma cebola roxa gigante e a partir de nada além de terra, ar e água? Por que manjericão e tomate ficam tão extraordinariamente bons juntos?
Deus poderia ter nos colocado em um mundo onde toda a comida fosse marrom e mole, mas Ele não o fez. Ele nos deu texturas e sabores e a capacidade sensacional do calor de transformar esses sabores em algo diferente. Do traseiro das galinhas, Ele nos dá claras de ovos que se afofam até se transformarem em um merengue fabuloso, que é algo completamente bobo. E das vacas, Ele nos dá leite que pode se transformar em manteiga ou sorvete. Você já pensou sobre isso? Antes que a cana-de-açúcar fosse descoberta, o sorvete não poderia ter existido e o chocolate não teria um sabor bom. Duas combinações de sabores de tirar o fôlego perfeitamente impressionantes que ninguém havia descoberto ainda. Para não falar do que acontece quando se combinam um com o outro. Ou pense na vida antes do café. Quão triste deve ter sido? Quantas comidas absolutamente fabulosas ainda estão por aí para serem inventadas, apenas esperando a combinação mágica perfeita de ingredientes e técnicas? Deus fez o mundo da comida como um mundo que está simplesmente implorando para ser explorado. E Ele, de fato, nos fez com a necessidade de comer comida todos os dias, caso queiramos sobreviver. Há inúmeras possibilidades ali, e você poderia se dedicar a isso pelo resto da vida, e ainda assim, nem mesmo arranhar a superfície. Então, por que não decidir lidar com sua tarefa tendo essa atitude e ver que diferença isso faz em seu próprio coração e em sua família? Qual é a outra tarefa com a qual as mulheres são confrontadas no lar? Algo óbvio é a vestimenta para toda a família. E, novamente, sempre há várias maneiras de lidar com a questão. Uma é pensar em como podemos ter o mínimo de trabalho possível. E a outra é tentar e realmente tornarmos boas em nossas tarefas. Às vezes, roupas podem nos parecer uma categoria trivial, vaidosa ou insignificante. Ou, por outro lado, podem tornar-se o único assunto importante no mundo, dependendo do nosso tipo de personalidade e interesses gerais. Portanto, o ideal seria recorrer às Escrituras. O que Deus nos diz sobre vestir? E qual deve ser nossa atitude em relação a isso? Se essa for uma tarefa que precisamos fazer de qualquer maneira, seria uma boa ideia descobrir como Deus quer que lidemos com o assunto. Assim, podemos ir a Provérbios 31 e observar que a esposa virtuosa gasta bastante do seu tempo com vestimentas. Ela tece, trança, veste sua casa de lã escarlate e não teme a neve, pois gastou tempo preparando-se para ela. Faz para si vestimentas de linho puro, púrpura e cobertas, e não apenas para si mesma. Ela é realmente tão produtiva que dá início ao negócio de vendas. Um bem-sucedido, aparentemente, porque com seus ganhos compra imóveis e planta uma vinha. O que tudo isso nos diz é que vestir sua família é uma grande parte de seu esforço e tempo, e ela se esforça para ser notavelmente boa nisso. Por outro lado, também nos é dito que ela sabe o que é mais importante. Ela não está vestida apenas de lã escarlate e linho, mas também de força e dignidade. Ela sabe qual a posição que as vestimentas devem ocupar e sabe como não deixá-las tirar o lugar das coisas mais importantes. Mas também reconhece que não é uma questão de isso ou aquilo. Ela não se veste de virtude e trapos, ela usa virtude e lã escarlate. Ela dedica foco, esforço e tempo nas roupas, e a maneira como faz isso não está em desacordo com sua virtude, mas é a evidência de sua virtude. Então, como podemos imitar isso? Como podemos pegar este princípio e levá-lo para onde moramos? Compramos exclusivamente em brechós porque temos medo de ser mundanas? Estouramos todos os cartões de crédito comprando roupas que não podemos pagar? Insistimos em usar calças jeans para não chamar a atenção para nós mesmas? Não pensamos em nada além das fotos de moda no Pinterest do nascer ao pôr do sol? Na verdade, todas estas seriam formas de violar os princípios da Escritura, de como uma mulher piedosa se relaciona com o mundo da moda. Portanto, talvez possamos abordar a questão perguntando a nós mesmas quais são os princípios que a mulher de Provérbios 31 incorpora e como podemos traduzi-los para a nossa própria situação e dentro de nossos próprios orçamentos. Muitas vezes me surpreendo ao olhar para as modas das gerações anteriores. A quantidade de cuidado, esforço e habilidade presentes nas roupas do dia a dia são impressionantes em comparação com as nossas. E, no entanto, elas eram surpreendentemente feitas com menos recursos. Pense na arte que foi usada no vestido de uma mulher no século XVIII, antes de haver máquinas de costura, fábricas ou opções prontas para uso.
e antes de haver máquinas de lavar e secar roupas. Se alguém algum dia teve uma desculpa para viver em calças de yoga, foram essas mulheres. E de alguma maneira elas conseguiram nos ofuscar completamente de todas as formas possíveis. As mulheres cristãs poderiam realmente buscar a excelência nessa área de uma maneira que mudasse nossas expectativas culturais? Não tentando estranhamente copiar as mulheres do passado, por favor, não. Mas tentando aprender com elas. Tentando tomar parte do esforço, da arte e da apreciação da qualidade que havia na moda nos dias anteriores e trazê-los para cá, de uma maneira que realmente reverberasse agora. Também poderíamos fazer perguntas sobre a que servem as roupas, porque pressupomos que as mulheres com carreiras precisam se vestir bem, mas as mulheres em casa não? De onde veio essa suposição? Isso está correto ou totalmente errado? O que devemos fazer para mudar isso? E por que Deus nos deu roupas em primeiro lugar? Que problemas as roupas estão resolvendo e por quê? As roupas devem nos camuflar ou nos glorificar? O que é imodéstia exatamente e por que ela é um problema? Como podemos evitá-la sem cair na armadilha de pensar que nossos corpos são maus ou vergonhosos? Como podemos ensinar nossas meninas a lidar com toda a questão da moda? Todas essas perguntas são importantes, difíceis e profundas, que vão muito além do simples isso é tão lindo, que é onde podemos ser tentadas a parar. Espero que você consiga perceber que todas essas perguntas são realmente bastante filosóficas, questões que exigiriam um pensamento disciplinado para serem respondidas. Vestir sua família pode realmente ser um projeto muito maior do que me lembrar de marcar a data de liquidações em seu calendário. Se as mulheres cristãs decidissem seriamente abordar essa questão em um nível fundamental e não superficial e pragmático, poderíamos ter a expectativa de ver alguns acontecimentos muito interessantes no mundo da moda. A mulher de Provérbios 31 não era simplesmente uma consumidora, ela era produtora. Ela era uma mulher que estava deixando sua marca em sua cultura, em vez de simplesmente permitir que a cultura deixasse uma marca nela. Sejamos mulheres que realmente influenciam, em vez de sempre sermos as influenciadas. Sejamos sujeito, em vez de objetos. Aquelas que movimentam, em vez de sempre as movidas. Para citar Henrique V, abre aspas, não podemos nos confiar aos limites acanhados dos costumes de nenhum país. Nós somos o que fazemos os costumes, Kate. Fecha aspas. Por que simplesmente desistimos do mundo da moda e o deixamos para os incrédulos, como se isso fosse algo do qual eles devem se encarregar? Isso poderia em algum momento ser mudado? Se for modificado, seria o resultado de nós, mulheres cristãs, tomando uma decisão consciente de sermos criadoras, em vez de meras consumidoras, e lançando-nos na verdadeira busca da excelência nesse campo. Outra área óbvia com a qual as cuidadoras do lar são confrontadas é o próprio lar. A casa é uma arena onde podemos sentir a força da parábola dos talentos de forma bem pungente, porque muitas de nós estamos em casas que parecem uma causa perdida no que diz respeito à beleza. Talvez você quisesse ter uma casa de fazenda bonita e ampla, e todos os seus quadros do Pinterest podem atestar isso. Porém, você mora em um apartamento abafado e parece que não há sentido em nem mesmo tentar. Ou talvez você tenha uma casa grande, bonita e ampla, e não haja realmente nada que precise ser feito, porque ela é incrível. Não importa o que Deus tenha nos dado nessa área, nossa tarefa é lançarmos-nos nela e obter ganho. Trabalhar, administrar, construir, glorificar e transformar. E se realmente fizéssemos isso, descobriríamos que nunca ficaríamos realmente sem escopo. Digamos que você tem um pequeno apartamento e você desiste e decide aguardar a chegada da sua sorte. Você se preocupará em deixar sua casa bonita e convidativa quando ganhar na loteria. Isso nada mais é do que decidir enterrar seu talento no chão. E se você não tiver um orçamento e decidir nem tentar, porque não pode gastar com a mobília que gostaria? Enterrando seu talento. E se você tiver a casa dos seus sonhos e passar os dias no clube? Enterrando seu talento. Sempre há maneira de obter ganho com o que Deus colocou diante de nós. E isso realmente requer apenas criatividade e uma imaginação que está pronta para enfrentar o problema. Digamos que você seja confrontada com uma casa que é menos do que o ideal de alguma forma, ou com circunstâncias que dificultam isso. É tentador desistir e ressentir-se de sua vida. Mas, na verdade, complicação e dificuldade são o solo em que a verdadeira inovação e capacidade criativa crescem.
A necessidade é mãe da invenção. Não é apenas um truísmo, é realmente verdade. O Davi de Michelangelo foi esculpido no pedaço de mármore que os outros artistas não queriam por causa da falha que o tornava impossível de trabalhar. Se você tem uma situação que parece difícil, significa que terá de investir contra ela uma inovação real e verdadeira. E será um desafio real e verdadeiro. Mas lembre-se de que a essência de todo o quadro é a moldura. E que um verdadeiro desafio também é uma oportunidade real para satisfação em seu trabalho. Se fosse simples e fácil, seria apenas entediante. Mas por que deveríamos nos preocupar com nossas casas? Porque elas deveriam ser lindas? O que isso importa, afinal? Para responder a essas perguntas, devemos voltar novamente à Escritura. Como já discutimos, nós gostamos de pensar: cuidar do lar é um trabalho insignificante e humilhante. Porque Deus está pedindo às mulheres que o façam? Ele deve nos odiar, e Paulo é obviamente um misógino. Mas a forma mais fiel de lidar com essa ordem é olhar para ela e dizer: Deus quer que as mulheres cuidem do lar. Cuidar do lar, portanto, deve ser uma tarefa extremamente significativa. A forma como respondemos ao mandamento mostra se confiamos em Deus ou se duvidamos dele. Se acreditamos que ele tem grandes coisas reservadas para nós, ou se assumimos que ele prefere acumular surpresas desagradáveis para jogá-las em nossa cara. É bom que passemos por isso novamente. Se Deus é bom, e se ele quer que sujeitemos este planeta, e se ele quer que obedeçamos à grande comissão e conquistemos este mundo para Cristo, e se ele diz a metade da raça humana que ela está encarregada de cuidar do lar, conclui-se daí que o lar é realmente uma das ferramentas mais estratégicas e importantes pelas quais o mundo será conquistado. Não devemos ler essa ordem como se Deus estivesse dizendo às mulheres para sair da frente e abrir espaço para as coisas importantes. Ele está lhes dizendo para irem à linha de frente. Se um soldado é instruído a assumir sua posição na batalha e em vez disso vai para outro lugar murmurando sobre sua autoestima, a única coisa da qual não podemos acusá-lo é de ser excessivamente corajoso. Quando as mulheres, enquanto grupo, deixaram suas posições de batalha e se afastaram, a única coisa que não podemos dizer sobre elas é que estavam sendo ousadas e destemidas. O lar claramente importa, e importa muito. E por que isso? A casa é o coração pulsante que alimenta todo o restante. O lar nutre, alimenta, fornece descanso, abriga e cria uma lealdade a si mesmo, que é uma das emoções mais fortes e impulsionadoras de todas as emoções humanas. Lar é onde está o seu povo, e todos os seus mais profundos amores e alianças estão embutidos nele, ou pelo menos podem estar. O lar também pode ser um lugar de amargura, mágoa, traição e ódio, um lugar de vazio e solidão, um lugar onde as coisas são tomadas, não dadas, um lugar que cria uma ferida aberta nas almas daqueles que fazem parte dele. Pode ser tecido em conjunto ou despedaçado, e a pessoa no comando é a mulher. O que quer que você tenha a dizer sobre isso, essa certamente não é uma posição irrelevante. Então, como podemos usar o lar para criar uma profunda lealdade em nosso povo? Posso pensar em várias maneiras de não fazer isso. Passando os dias reclamando de tudo, como tudo é horrível, agindo como se não valesse a pena se preocupar, não gastando tempo ali e não se esforçando, fazendo o mínimo possível. Menosprezando ativamente nossos próprios papéis, agindo como se trabalhar em casa fosse a pior punição que poderia ser infligida a alguém, vivendo a vida em uma casa desajeitada, com uma atitude desajeitada. Também poderíamos transformar a casa em um inferno vivo para todos, fazendo com que ela seja um fim em si mesma e esquecendo seu propósito. Criando uma linda casa cheia de coisas que ninguém pode tocar, móveis em que você não pode se sentar, brinquedos mantidos nas prateleiras mais altas, onde não farão bagunça. Uma casa que parece perfeita, mas onde ninguém quer estar. Você pode usar a beleza para afastar as pessoas, bem como para atraí-las. E tudo depende de para onde ela está direcionada. A beleza existe como um fim em si mesma, e as pessoas apenas atrapalham? Ou a beleza existe para o bem das pessoas que foram feitas para se deleitar nela? C.S. Lewis diz, abre aspas, desejar o desejo da própria beleza é a vaidade de Lilith, mas desejar o desfrutar da própria beleza é a obediência de Eva. Fecha aspas. Para que serve a beleza?
para si mesma ou para o outro. Um lar sem graça e infeliz afastará as pessoas, mas um lar belo e infeliz também. Por outro lado, nós mulheres poderíamos usar nossa posição como cuidadoras do lar para criarmos lares totalmente atraentes, onde o amor, o deleite, a alegria e a gratidão por todas as bênçãos de Deus são traduzidas em como uma mesa é posta, como as paredes são pintadas, como os cômodos convidam-nos a entrar e apreciá-los, onde tudo ali prega um sermão sobre a bondade de Deus e a alegria que Ele tem nos mínimos detalhes. Não há um centímetro quadrado da criação de Deus que não reflita sua arte e seu prazer na beleza. Podemos copiá-lo nisso e tentar usar nosso lar para testemunhar o prazer abundante e avassalador de Deus pela beleza. Ou podemos usar nosso lar para dizer o contrário, que nada importa, e tudo isso é estúpido, e ninguém dá a mim. Talvez o pensamento de tentar criar uma casa como essa seja assustador. Talvez decorar não seja o seu forte. Bem, nós, na verdade, vivemos em meio a uma abundância de bens quando se trata de recursos e oportunidades para aprender e melhorar em praticamente qualquer assunto que desejemos abordar. Ninguém nunca pode dizer que já descobriu tudo, que aprendeu tudo, que não há mais nada a fazer. Sempre há mais juros que podemos ganhar com os nossos talentos. É preciso apenas um pouco de iniciativa e disposição para aprender. Apenas arranhamos a superfície de 3 áreas, dentre inúmeras possibilidades. Não tenho tempo para listar as inúmeras outras categorias que dão escopo às mulheres para se excederem. Jardinagem, poesia, música, hospitalidade, fazer amor, educar, arte, design e muito, muito mais. Há tantos caminhos pelos quais as mulheres poderiam seguir se decidissem realmente buscar as artes domésticas e decidissem realmente tratá-las como se fossem artes, e não tarefas vergonhosas, degradantes, inferiores ou pequenos ofícios e passatempos banais. Uma outra questão já mencionada, mas que vale a pena lembrar, é que só porque uma mulher deve estar orientada em direção ao lar, não significa que ela nunca se aventure fora de casa. Quando Tito diz que as mulheres devem ser cuidadoras do lar, é importante notar que o lar é maior que as paredes da casa. Um lar é composto pelas pessoas que a casa abriga, e é aí que o verdadeiro foco precisa estar. Por causa disso, há muitas formas pelas quais uma mulher poderia trabalhar fora de uma casa de uma maneira que tornasse o próprio lar mais potente, mais glorioso e mais atraente. A mulher de Provérbios 31 estava orientada para o lar. Tanto era assim que transbordou para empreendimentos bem-sucedidos em seu exterior. Mas nesse caso, seu negócio era um transbordamento do seu lar, não algo que tornava seu lar um lugar árido. Foi uma maneira de dar à sua família, não uma maneira de tirar deles. A questão não é onde uma mulher está, mas em qual direção ela está apontando. A tese de Friedan era que para uma mulher alcançar a verdadeira satisfação em seu chamado, ela precisava dar as costas para o lar e para os filhos. Mas eu diria que se nós mulheres decidíssemos pegar nossa motivação, nosso impulso, nossa inspiração, nossa imaginação e nossa criatividade e apontássemos em direção aos nossos lares, nossos maridos e nossos filhos, encontraríamos um vasto, glorioso e transformador mundo de possibilidades aberto diante de nós.